Olá, terapeutas infantis fora da caixinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Kopruchinski, psicóloga infantil, especialista em autismo, e hoje eu vou explicar para vocês o porquê você deveria se tornar uma psicóloga infantil. Vamos começar conversando então, que na faculdade, eu não sei vocês, mas na minha, durante os 5 anos de formação, se eu tive 10 aulas falando mais sobre a psicologia infantil, foi muito. Eu não sei como é que é a faculdade de vocês podem até me contar aqui nos comentários um pouquinho para eu entender mais como são as faculdades de psico Brasil afora, né? Mas aqui em Curitiba, fiz na Federal do Paraná, e infelizmente o foco não era psicologia infantil. Eu só saí da faculdade sendo psicóloga infantil e focando nisso porque eu já entrei querendo ser psicóloga infantil. Então, quando eu escolhi a psicologia, eu já escolhi a psicologia querendo ser psicóloga de crianças. Então, durante a faculdade toda, o que quer que tivesse de aula, curso, workshop, formação, aula gratuita, aula paga, eu tava lá dentro da psicologia infantil porque eu queria muito aprender sobre isso. Mas dentro da minha grade curricular, gente, transtornos do neurodesenvolvimento, eu lembro de uma aula que eu tive com uma professora de psicopatologia que explicou sobre o que era o DSM e falou um pouco sobre os transtornos, mas ela ainda botou uma reflexão sobre alguns transtornos que não existiam, mas que estavam dentro do DSM, mas que na verdade era só a sociedade que colocava rótulos nas crianças. Então, foi bem difícil aprender, porque eu tive que passar por esse tipo de conceito, meio senso comum, assim, que essa professora específica tinha. Ela colocou a opinião dela numa aula que você não pode colocar sua opinião, certo? Você está ensinando seus alunos sobre o DSM. Se você não acredita que existe TDAH ou TOD, na época eram os 2 transtornos que ela chegou a falar, tipo, não existe TDAH, é só a sociedade, nananã. E eu lembro que na época eu fiquei, não existe TDAH? Mas, gente, se não existisse, não teria um manual de transtornos mentais, um manual de saúde mental usado no mundo inteiro, especificando o diagnóstico de cada uma das coisas, sabe? Então, infelizmente, a faculdade não prepara bem o psicólogo infantil. E eu até me questiono se a faculdade prepara bem qualquer psicólogo, não é mesmo? Porque quando a gente sai da faculdade, que a gente percebe o quanto de coisa que a gente precisava ter aprendido e não aprendeu. Então também faz parte do nosso processo para se desenvolver como um profissional mais especialista no nicho que a gente vai atuar. A primeira coisa que eu acho que vocês precisam saber é a diferença do atendimento adulto e infantil, né? Eu já deixei isso nesse vídeo aqui em cima sobre a diferença do atendimento adulto e infantil. E nesse aqui eu falo sobre as principais habilidades que você pode trabalhar como terapeuta infantil, como psicólogo infantil. Então você já tem mais 2 vídeos aí para você maratonar e entender mais sobre a psicologia infantil. Então, de acordo com as regras do Conselho Federal de Psicologia, você não precisa, pelo menos até o ano de 2022, que é hoje, ter feito uma especialização para atuar na área infantil. Então, muitas pessoas acham que para ser psicólogo infantil, você precisa ter feito uma especialização. E não, gente, na teoria do mundo, a faculdade de psicologia já te prepara para atuar na área que você quiser. Hospitalar, idoso, crianças, adolescentes, crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, crianças hospitalizadas, crianças de UTI, mães, famílias, o que você quiser atender, na teoria, dentro da faculdade você aprendeu. Só que a gente sabe que isso não é bem assim, né, gente? A gente sai da faculdade tipo, meu Deus, e aí, como é que eu atendo uma criança? Juro, o meu último estágio na faculdade foi atendendo criança. No estágio obrigatório que você faz atendimento clínico, né? Eu escolhi atendimento clínico e RH. O RH foi simplesmente pelo financeiro, porque pagava muito bem na época, e o clínico era porque era o que eu realmente queria fazer. Então, o clínico era gratuito, voluntário, dentro da... Eu não lembro o nome mais, mas dentro da clínica social que tem dentro da Universidade Federal do Paraná. E o RH foi dentro de uma franquia de fast food aqui em Curitiba. Eu era responsável por contratar e desligar as pessoas. Nossa, era um trabalho tão legal, mas o salário era um dos mais altos dos estágios de psicologia. Na época, acho que era R$750 e era tipo, nossa, salarião. Foi o melhor salário que eu recebi como estagiária durante a faculdade toda. Agora, eu tenho que dizer para vocês que sim, se você quer ser uma psicóloga infantil, eu recomendo que você faça uma especialização na área infantil, ou em desenvolvimento infantil, ou na psicologia clínica infantil,
ou em transtornos do neurodesenvolvimento, caso você vá trabalhar com crianças com alguma deficiência ou transtorno. Então vale a pena você pesquisar sobre as pós-graduações que existem para você fazer a sua. Por quê? Simplesmente porque a gente não tem esse assunto na faculdade. Então quando você se formar, você vai falar, preciso saber mais. E aí fazer uma pós pode te ajudar bastante. Caso você não queira investir numa pós, porque são 2 anos estudando, etc., faça cursos livres, que já vão te dar mais a prática da coisa. E é claro que eu não poderia deixar de recomendar o Psicoplano Infantil, que foi pensado bem nas terapeutas que querem atuar na área infantil ou que já atuam na área infantil e precisam de mais dicas para crescer na profissão, para faturar mais de 10, 15 mil reais por mês. Então a lista de espera está aqui embaixo na legenda e eu vou deixar aqui o nome do curso também para vocês. Então faça sim vários cursos livres que você puder, invista nessa área de conhecimento para que você se torne uma boa psicóloga infantil. Quando a gente pensa em psicologia infantil, muita gente pensa na criança dentro do consultório. E na verdade, assim como eu falei agora há pouco no vídeo, não existe só o atendimento clínico infantil. Então você pode ser orientador de pais, supervisor de outras terapeutas que estão atuando com crianças, você pode realmente atuar com a criança na sala, na escola, no hospital, em casalar, em orfanatos, casalar, né? Gente, onde tem criança, pode ter a atuação de um psicólogo. Então tem a gama de possibilidades que você tem como psicólogo infantil é muito mais do que somente a clínica infantil. E ainda dentro de cada uma dessas áreas que eu citei, de locais para você poder atuar, existe a diferença de trabalho com crianças típicas e crianças atípicas. Então a gente fala sobre neurotípicos e neuroatípicos. Se você não sabe o que é isso, eu vou dar uma explicaçãozinha bem rápida para vocês. Dentro da sociedade existe um padrão comum de como devemos funcionar, como os cérebros funcionam. E isso são consideradas pessoas neurotípicas, porque é um cérebro típico, um cérebro comum. E aí, todas as outras pessoas que têm cérebros que divergem do padrão são consideradas pessoas neuroatípicas. Então, qualquer transtorno de saúde mental, transtorno do desenvolvimento, transtornos, síndromes, transtornos e etc. estão dentro dos cérebros neuroatípicos. Exemplos: TDAH, TOD, esquizofrenia, T21, autismo, síndromes raras genéticas, né? Então, todas as outras formas de cérebros funcionarem que são diferentes do padrão, a gente coloca na caixinha de neuroatípico. Quer dizer que são diferentes do padrão. E ainda, né, dentro da área infantil, você pode se especializar em um nicho específico de atendimento a crianças daquela situação específica. Repeti bastante específico, mas é porque é bem específico. Então vamos lá, se você gosta muito de trabalhar com autismo, você pode ser uma psicóloga especialista em autismo e só atender autistas. Se você gosta muito de crianças com TDAH, você se vê trabalhando com isso, você pode ser uma psicóloga especialista em crianças com TDAH. Você pode a mesma coisa com TOD, abuso sexual, crianças de violência social ou questões familiares, né? Fobias, traumas emocionais, separação de pais. Então, dentro do... Vocês vejam que, tipo assim, né? Psicologia infantil, aí todas as áreas, aí o tipo de criança que você pode trabalhar, e aí dentro do tipo de criança tem o subnicho do nicho, que é cada um dos transtornos ou cada uma das questões que a criança pode aparecer para levar para a clínica ou não, atraso no desenvolvimento, ou pode ter fobia hospitalar, porque ficou muito tempo com o hospital e tal, e tem medo de pessoas de branco, tem fobia de hospital já, então tem muita coisa dentro da área da psicologia infantil. E é por isso que se você se interessa por essa área e você se vê atuando na psicologia infantil, ainda não sabe muito bem o que, mas você tem vontade de trabalhar com crianças, existe uma oportunidade muito legal na psicologia infantil. E quais são os benefícios de ser um psicólogo infantil, tia Paulinha? Olha, o primeiro deles é a realização profissional. Então, se você realmente gosta de crianças, e sim, você tem que gostar de crianças, você tem que ser uma pessoa emocionalmente equilibrada para trabalhar com crianças e famílias, porque é difícil, tem dias que são desafiadores, então você tem que ter o teu equilíbrio muito bem organizadinho. Se você não gosta de crianças, a psicologia infantil não é para você. Se você já se desestabilizou porque uma criança jogou coisa em você, ou te bateu, ou te xingou e você ficou com muita raiva e reagiu além do que você considera adequado, a psicologia infantil não é para você. Você precisa ter muito controle inibitório, você precisa saber sempre se portar frente às situações adversas e difíceis que você vai viver. Vou dar 3 exemplos. O primeiro deles era o meu primeiro ano de formada e um paciente meu teve uma crise na sala. Ele não era autista, ele tinha apraxia de fala
e déficit cognitivo. E em um dado momento da sessão, ele ficou muito irritado comigo e começou a jogar tudo que tinha na sala em mim. Então ele jogou todas as almofadas, jogou as canetas, jogou os EVAs do chão, jogou tudo, chorava e gritava. Saiu da sala, abraçou o pai e ainda apontou pra mim e fez assim, tipo... como se, tipo, foi ela que fez isso, sabe? E eu lembro que eu fiquei, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Em momento algum eu me desestabilizei no sentido de ficar agressiva com a criança, mas eu fiquei muito triste. Então, assim, com certeza a parte de... Claro, quando ele foi embora, eu entrei no consultório e comecei a chorar, porque era o meu terceiro paciente da vida toda, quarto com o do estágio, né? Eu tinha 2 pacientes, esse era o meu terceiro paciente da vida toda. E era a primeira vez que eu tava vivendo algo assim. Então é claro que eu fiquei muito frustrada, entrei no consultório, chorei, pensei, nossa, isso não é pra mim, acho que eu não vou ser psicóloga infantil, acho que é muito difícil e tal. Mas na verdade, na semana que veio, a semana seguinte, ele tava lá de novo e deu tudo certo, a gente continuou evoluindo, esse paciente evoluiu super bem, os pais gostavam muito de mim. Então, no atendimento existem momentos muito difíceis, mas a recompensa de você ver aquele paciente evoluindo é incrível. Segunda história, e essa eu lembro da dor até hoje, que tinha um paciente que na hora de ir embora do consultório, ele não queria ir embora do consultório e toda vez era uma enrolação para botar o sapato. Então a gente saía da minha sala para ir para a sala de espera, o sapato e a mãe estavam ali, a gente colocar o sapato, a mãe não conseguia muito lidar ainda, porque a gente estava começando, era no começo das sessões. Eis que essa criança chuta o sapato. Onde vai parar o sapato, gente? Na minha cara. Então eu lembro de eu acho que estou saindo da porta, a mãe tentando botar, ele chuta o sapato, tum, na minha cara. Eu respiro fundo, veio aquela vontade de chorar de dor, né, porque doeu, mas eu sabia que eu não podia reagir àquele comportamento, então eu tava na função de organizar aquele comportamento com a minha sensação de dor. Respirei bem fundo, fiz a plena e falei, não, agora a gente tem que colocar o sapato porque é hora de ir embora. Foi embora, entrei no consultório e chorei de dor, porque é claro que doeu, veio com tudo assim no meu rosto. E a mãe ficou super sem jeito, né, eu lembro dela, e eu falei, fiz tipo, beleza, tá tranquilo. No fundo, gente, eu tava acabada, mas na hora a gente faz a plena, porque você tá no teu papel como psicólogo, né? Você tem que atuar dentro do que você acredita que você precisa fazer na situação. Difícil, porém, deu tudo certo. Nunca mais tive chutes de tênis no rosto, tá, gente? Foi uma vez na vida. E aí a terceira, e essa acho que é a mais desafiadora que eu já vivi, em uma escola eu trabalhava numa sala de aula especial, como professora das crianças lá, ajudando na parte pedagógica, reforçando conteúdos que eles já tinham aprendido em sala. E eram crianças moderado a grave, tanto de deficiência intelectual quanto o autismo também, nível 2 e 3, tinha várias síndromes, então eram crianças bastante comprometidas cognitivamente. Também tínhamos comportamentos inadequados, certo? Porque acaba que quando a gente tem comunicação diminuída, déficit cognitivo, o comportamento também pode não estar de acordo com a idade da criança. E tinha um menino que tinha muitas e muitas crises. Então eu lembro de 2 situações específicas que era... ele segurava muito a gente pelo pescoço, quando ele estava irritado, então ele puxava muito pelo pescoço. Várias blusas minhas deu estragadinha aqui, mas... ai, gente, ok, sabe? Né? Não era um problemão. Mas houve uma época que ele estava com uma mania de segurar a gente no pescoço e chutar o tornozelo na frente da gente, assim. Então pense, alguém segurou no pescoço e nisso ele ficava dando bicuda assim no tornozelo, na parte da frente da perna ali, tornozelo mesmo, né? Panturrilha? Não, tornozelo mesmo. Não é tornozelo. É na frente da perna. Canela! Ele ficava chutando a canela. Era isso, essa palavra que eu queria, canela. E toda vez que eu tentava, por exemplo, empurrar ele, afastar ele pra ele tirar a mão, gente, a perna, ele era do meu tamanho, a perna dele chutava a minha canela. Então, semanas e semanas que eu fiquei com a canela roxa de tanto chute que eu levava desse menino. Eis que um dia eu falei, ai, quer saber, eu vou botar uma caneleira de futebol. Sabe aquelas de futebol que os jogadores usam pra não levar chute na canela? Botei a caneleira e comecei a ir pra escola de caneleira embaixo da calça, porque era um jeito de me proteger. E aí, claro que ele parou de chutar, porque no chute machucava o pé dele, doía o pezinho dele, ele parou de chutar. Então, às vezes, a solução é muito mais simples do que a gente pensa, né? É claro que ele tinha uma equipe comportamental que orientou a gente, várias coisas e tal, mas na hora da crise o que vinha era o chute na canela. E foram alguns meses, algumas semanas assim, até eu ter essa ideia aleatória, alguém me emprestou uma caneleira, eu levei pra escola e realmente usava embaixo da calça lá, a caneleira com meião assim, e ajudou muito, tanto que esse comportamento diminuiu. Mas então são situações que você nunca imagina que você vai passar,
Mas vocês entendem o tamanho do autocontrole que você tem que ter como pessoa? Porque é difícil, você fica angustiado, machuca, é desafiador, mas você tem que ter noção que o teu controle emocional tem que vir em primeiro lugar. Então, já sabe, se você gosta de criança, se você tem um super controle emocional, se você está disposto a empreender e entender, estudar mais sobre a área infantil, realmente você venha para a área da psicologia infantil. E agora eu vou falar da parte boa, né, gente? Porque até então eu falei de muitos desafios e agora eu vou animar vocês sobre a parte maravilhosa que é atender crianças. Primeiro que ter uma criança, uma não, né? Várias crianças que te chamam de tia Paulinha, tia Poinha, tia Puinha, tia Polinha, sabe, você tem vários nomes novos que você nunca imaginou ter e um é mais fofo que o outro, então a alegria das crianças de te verem no consultório, então chegar toda segunda de manhã, você falar oi e vir aquela criança maravilhosa te dando um abracinho, ou você ir conquistando a criança ao longo do tempo e você vê que você conquistou, que as primeiras sessões ela ficava meio assim pra você e na quinta sessão ela já te ama e já quer ir lá e já lembra de você em casa e manda áudio, tipo, então a construção do vínculo com a criança é um processo lindíssimo, é encantador, assim, então se você nunca viveu isso, porque, por exemplo, eu não tenho filhos, eu não tenho sobrinhos, eu não tenho priminhos, então pra mim as crianças em volta da família não existem. O que eu tenho são as crianças do consultório, filhos de amigas, mas você ter uma criança que toda semana tá lá e você construiu tudo aquilo com ela é assim, de encher o olhinho, de você ficar muito emocionado e feliz. A evolução das crianças, então você vê o teu trabalho funcionando é a coisa mais incrível. Então você estudar um caso, ter uma ideia, falar, nossa, é esse o caminho, aplicar a ideia e dar certo e você falar, nossa, eu consegui organizar aquilo que eu queria. Então esse caminho deu certo, olha só como tá legal essa criança, essa família. Incrível. Ter pais que reconhecem o teu trabalho, então que eles olham para você e falam, nossa, Paulinha, muito obrigada por isso, isso e isso. Se não fosse a tua orientação, a gente estava perdido, porque a gente estava fazendo isso, porque eu não sabia nem o que era autismo, e agora eu estou entendendo, agora eu aceito meu filho, do jeito que ele é, esse processo você foi essencial. Então é muito lindo você fazer parte de processos das famílias, tá? Então isso, assim, é muito recompensador, você realmente saber que o teu trabalho faz muita diferença na vida de cada pessoa que passa naquela portinha do teu consultório. Claro, com o Instagram hoje eu consigo ter acesso a mais gente que me fala sobre obrigada pelas dicas, você me ajuda muito. Então, é mais reforço positivo, é mais coisa linda do trabalho, eu gosto muito de saber que eu ajudei. Para mim meu combustível eu me sentir útil, seja no consultório, seja pelo Instagram, seja pelo psicoplano infantil, pelos cursos, é saber que eu estou ajudando. Para mim isso nossa, troca de conhecimento infinita, assim. Além dessa parte maravilhosa sobre vínculo e resultado, e você realmente ver o teu trabalho funcionando, também é um mercado financeiramente legal dentro da psicologia infantil. Porque quanto mais você é especializado dentro da sua atuação clínica, a sua sessão tem valores mais altos. O CFP tem uma tabela de honorários, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também. E nessa tabela, o valor mínimo de sessão hoje, em 2022, é de R$ 199,55. Eu sei que a grande maioria dos terapeutas ainda não consegue cobrar este valor, mas é um lugar que você fala, nossa, interessante, quero chegar lá. Quero chegar o dia de cobrar R$ 200, R$ 250 a minha sessão, porque eu me especializei suficientemente para estar cobrando um valor justo da minha hora. Então, financeiramente, realmente, quanto mais nichado é o teu público, é o teu trabalho, maior pode ser o valor da sua sessão. Então, a psicologia infantil é um nicho da psicologia que você pode ter esse diferencial de trabalho. E em cidades menores, gente, a concorrência na área da psicologia infantil é ainda menor. Eu conheço uma aluna minha do Psicoplano, que é de uma cidade pequena, e na cidade inteira só tem uma psicóloga infantil, que é ela. É uma cidade pequenininha, mas pense que todas as crianças daquela cidade que precisarem de terapia e cidades próximas vão ter ela como referência. Então ela pode atender todas aquelas crianças da cidade e ainda fazer consultoria para pais de outras cidades em volta. Então, se você é de uma cidade menor, saiba, a concorrência é muito menor de psicólogos especializados em nichos bem específicos, tipo psicologia infantil ou autismo, TDAH, TOD. Aí você vai na área específica que você mais gosta de atender e você vai ser recompensada por isso no seu trabalho, no valor da sua sessão. Muita gente acha que ser psicólogo infantil é só brincar com a criança. E eu devo te dizer que, infelizmente, não é. A parte mais desafiadora de ser psicólogo infantil vai ser
conseguir lidar com demandas, angústias e expectativas das famílias, porque elas já vêm para você com muita expectativa. As famílias geralmente já querem que você lide com 50 coisas ao mesmo tempo. Então, lidar com essa demanda dos pais, ansiedade de mães, acho que é uma das coisas mais difíceis de ser psicólogo infantil, além da tua angústia quando você orienta os pais sobre o que fazer e eles fazem tudo ao contrário. Porque aí você chega num lugar de não tenho mais o que fazer. Eu orientei, eu expliquei, eu atendi, eu expliquei de novo, eu chamei para conversar, eu mostrei de novo, eu desenhei, eu mostrei o vídeo, eu expliquei de novo, eu fiz o grupo do WhatsApp, eu mando e não vai. Os pais não fazem, a coisa não acontece. Aí você se vê num limite, assim, num paredão, um grande paredão de até aqui eu consigo ir. Daqui para frente ou os pais fazem ou eu não posso mais fazer nada. E isso é bem angustiante de ser um terapeuta infantil. Então, para você começar na área infantil, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, você pode ser estagiário numa escola que tem muita vaga, porque tem tutoria para crianças com deficiência. Você pode ser auxiliar numa escola também, de repente tem a psicóloga, ela precisa de uma auxiliar lá. Você pode ser estagiária numa clínica de psicologia ou de psicologia já infantil, né, focada em crianças. Mas é que geralmente as clínicas são de tudo, né? E daí vão ter crianças também. Então, ser estagiária, às vezes, numa clínica grande, pode te ajudar a te aproximar da área infantil. Você pode buscar psicólogas que atendem em consultório e ver se elas têm vaga para estágio. Você pode participar do Summer Camp Curitiba, também é uma colônia de férias terapêutica e todo ano a gente abre mais de 40 vagas para trabalhar com a gente durante uma semana. Também tem a colônia de férias em Recife, também tem no Rio de Janeiro e com certeza você pode encontrar alguma outra colônia de férias para trabalhar nas suas férias e se aproximar do tema das crianças. Você pode criar pequenos grupos de mães no WhatsApp e começar a mandar dicas para elas sobre comportamento, sobre birra, sobre desenvolvimento infantil. Então, você pode criar esse recurso de aproximar mães de forma gratuita inicialmente, de temas legais. Você vira um canal onde passa informações muito boas para as mães e, consequentemente, elas vão acabar te conhecendo por ser aquela psicóloga do grupo do WhatsApp que manda várias dicas incríveis. E aí você pode ter seus primeiros pacientes também. Então veja, tem várias formas de começar. O que realmente importa nesse primeiro momento é você saber se você quer mesmo ou não atuar na área infantil. E definir se você vai ser somente da área infantil ou se você vai atuar em várias frentes e a infantil é uma delas. O que eu recomendo é nicho. Eu gosto de nichar a atuação. Então, se você é um psicólogo de adultos, você é um psicólogo especialista em ansiedade. Aí, quando pensam em ansiedade, pensam em você. Eu trabalho com relacionamentos abusivos. Então, nossa, aquela psicóloga para relacionamentos abusivos é ela que eu quero, porque ela sempre fala disso. Terapeuta de casal. Aquela psicóloga sempre fala de terapia de casal. Autismo. Aquela psicóloga sempre fala de autismo. Separação de pais. Aquela psicóloga sempre é boa de atuação de pais, ela sempre fala disso. Então, as pessoas sempre conectam o teu nome a um nicho. E quanto mais você fortalece isso, mais conhecida você fica nessa área pela tua especialidade. E depois você vai expandindo. Então, vejam, eu comecei como psicóloga do autismo e eu só atendi autistas, crianças autistas. Fui expandindo para crianças em geral, fui expandindo para outras síndromes e outros diagnósticos, fui expandindo para grupos de habilidades sociais. Então, hoje em dia, minha atuação já é bem maior. Eu não sou só do autismo, eu tenho várias crianças com várias questões específicas. Tem alguns casos específicos que eu optei por não atender, que para mim é muito difícil. Então, por exemplo, crianças que sofreram abuso sexual eu não atendo, eu encaminho. Ou crianças de vulnerabilidade social eu também não atendo, encaminho. São os meus limites. Até onde eu, como psicóloga, eu sei que eu dou conta e coisas que eu não dou conta, então eu posso encaminhar para uma psicóloga que vai ser incrível com esses casos que eu não atendo. E aí eu vou contar um resuminho para vocês bem rápido de como que eu escolhi ser psicóloga infantil. Se você quiser saber mais da minha trajetória, eu tenho esse vídeo aqui de como tudo começou. Então, eu fui fazer um intercâmbio na França em 2006 e acabou que eu fiquei numa família que tinha 4 crianças. 2 meninas e 2 meninos, e a idade deles era bem parecida, tipo, 4, 6, 8 e 10 anos, uma coisa assim. Ou um pouquinho menos, mas era por aí. Era bem pertinho, a diferença de 1 ou 2 anos entre eles. E eu me apaixonei completamente por eles. Era incrível ser a irmã mais velha de 4 crianças, era muito legal. Eu era muito bagunceira mesmo, igual eu sou, ainda sou, né? Acho que sempre vou ser. A gente fazia muita bagunça junto, a gente jogava, brincava, eles me ensinavam francês.
Então eles liam os livros de criança para mim, para eu aprender a língua, porque eu ainda não sabia falar francês. Foi muito incrível, foi uma experiência assim do fundo do coração, uma das mais lindas que eu já tive na vida. E por coincidências da vida, o menino mais velho dessa família tinha algumas questões emocionais fortes, né? Como ele era o quarto filho, o pai tinha algumas questões de agressividade ali, era medicado, eu nunca soube muito bem o que ele tinha, porque também eu não era psicóloga na época, né? Nem ele, nem o pai, eu não sabia o que eles tinham, o que acontecia. Mas eu sei que um belo dia ele falou sobre suicídio comigo, esse menino. E aí eu fiquei assim, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? E de alguma forma eu me conectei com o que eu entendia daquela dor dele, sobre família, sobre pai. Eu perdi meu pai quando eu tinha 14 anos, então, e eu tinha 16 nesse intercâmbio, então fazia pouco tempo, então eu conversei com ele sobre família, sobre como era quando a gente perdia alguém da família, como era difícil a dor e tal, e foi um acolhimento lindo, assim, eu criei um vínculo muito forte com esse menininho, que hoje deve ter seus 20 e muitos anos, e a gente até se falava no Instagram até tempos atrás, mas a vida vai levando, né? Então, na verdade, foi tudo por causa desses 4 irmãos, que eu realmente escolhi a psicologia infantil, porque quando eu vi o poder que teve aquela conversa de 2 horas com aquele menino no quarto dele, no chão, onde ele falou sobre a morte e tal, e que dali pra frente a gente construiu um vínculo onde ele começou a se tornar uma criança muito mais feliz e muito vinculada a mim, então a gente conseguia conversar sobre as angústias do dia a dia, sobre a questão de família dele, eu virei muito amiga dele, assim, e foi um processo lindo. Então foi por causa dessa experiência que eu voltei pro Brasil e falei, eu quero ser psicóloga infantil. E aí eu fui atrás do meu sonho. Aí foi faculdade, estágios, perrengues, demissões, mais estágio, o autismo apareceu no meio do caminho. E aí tudo isso você vê nesse vídeo que eu deixei ali em cima. Tá bom, gente? Então eu espero que esse vídeo tenha feito você, que tem aquela vontadezinha de ser psicóloga infantil, realmente entender mais sobre a área, sobre os perrengues, sobre a parte boa. Tudo tem o seu lado bom e ruim, assim como, nossa, todas as áreas da psicologia. Mas eu realmente sou muito feliz sendo psicóloga infantil. Eu sou muito realizada, eu tenho um salário adequado, eu gosto do meu trabalho, eu amo as crianças que eu atendo, eu adoro trabalhar com as famílias, eu gosto da possibilidade de criar coisas novas que existem na área da psicologia infantil. Então, eu posso fazer um final de semana onde as crianças vão fazer uma vivência, eu posso fazer um workshop para os pais, eu posso fazer uma palestra sobre birra e comportamento. Tem muita coisa legal que dá para criar na área da psicologia infantil. Então você não precisa se prender só no atendimento clínico, lembrem disso. Dá para expandir e muito. Você pode fazer um clube de leitura com as mães de um livro com orientações. Gente, assim, ó, 1000 ideias. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo. Tchau!